E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui do nosso curso. Na aula passada nós estudamos sobre os erros de sintaxe, que é quando nós desenvolvemos códigos com erro de digitação ou com comandos utilizados de maneira errada. Também estudamos sobre as exceções, que na verdade não são erros de sintaxe, porém pode interromper o funcionamento do programa. Usamos aqui no nosso exemplo a divisão de um número por zero para demonstrar uma exceção. E também aprendemos a contornar essas exceções através das estruturas, o try e o except. Nessa aula nós vamos falar sobre os erros que o usuário comete quando, por exemplo, ele responde a uma pergunta errada, ou às vezes ele responde de uma forma que nós não esperamos que ele responda essa pergunta. Então vamos rodar o nosso programa aqui para ver como ele está atualmente. Vou informar aqui João. Vou finalizar o programa. Então, como vocês podem ver, aqui nós digitamos um nome, ok, o programa leu. Digitamos uma data um ano de nascimento, o programa leu, fez o cálculo para nós. Aqui ele falou que ocorreu um erro, mas a lista foi salva. Esse erro é relacionado à divisão por zero, que está aqui. Eu vou até comentar esse código aqui agora, porque nós não vamos precisar dele por enquanto. Vou até deixar ele comentado aqui, só para a gente lembrar que fizemos esse estudo. Eu vou deixar ele comentadinho aqui, mas nós não vamos usar ele nesse momento. E logo na sequência, digitamos fim, o programa foi finalizado. Agora vem as seguintes questões. Imagine, se aqui na hora de digitar o nome, o usuário não escreva nada. Vamos supor que ele só deu um enter e pule para a próxima pergunta. E se aqui, no campo do ano de nascimento, o usuário digitar informações que não sejam números, que seja, por exemplo, uma palavra, o que poderia acontecer? Isso no final aqui, por exemplo, o usuário digitasse fim com letra maiúscula ou fim com letras todas maiúsculas, primeira maiúscula, sendo que aqui no nosso programa a gente espera que seja digitado apenas o fim com todas as letras minúsculas. Python é case sensitive, vocês se lembram disso. Então tudo isso aí são coisas que o usuário pode fazer. Até mesmo ele pode fazer isso sem perceber, inclusive. E cabe a nós, desenvolvedores, nos atentarmos a essas possibilidades. Então vamos analisar aqui o nosso programa. Vou rodar ele novamente. Aqui, ao invés do nome, eu não vou colocar nada, eu vou apenas apertar Enter. Olha só, ele mostrou aqui o seu nome e só os aspas, Qual é o seu ano de nascimento? Vou finalizar o programa. Ok, o programa funcionou normalmente. Porém, se você olhar, a lista vai estar em branco. Olha, nome igual, não tem nenhum valor. Então ele armazenou um valor vazio. Isso lá na frente pode vir a dar problema para nós, porque lá na frente, quando nós precisarmos dessa informação, nós não vamos saber de quem é. Aqui nós não sabemos de quem é essa idade de 70 anos. Então armazenar isso aqui pode gerar uma série de transtornos para nós lá na frente. E para nós resolvermos isso no nosso programa, nós poderíamos fazer de duas formas. A primeira forma seria atribuindo um valor padrão para caso o usuário não digite nada. Por exemplo, atribuiríamos aqui o valor nulo ou valor sem nome. Então, quando o usuário não digitasse nada, automaticamente nós salvaríamos na nossa lista a expressão sem nome, ao invés de um nome. E a segunda forma seria forçar o usuário a digitar alguma coisa. Então, toda vez que ele não digitasse nada, a gente retornaria a pergunta para ele, dizendo para ele digitar alguma coisa. Isso depende de cada caso. Existem casos que seria mais interessante nós colocarmos o valor padrão e não ficarmos forçando o usuário a ter o constrangimento de digitar uma informação que muitas das vezes ele não quer. Mas nesse caso nós temos que forçar ele a digitar, porque se trata de uma informação muito importante. É o nome do usuário. Então, sem essa informação, não faz sentido nós armazenarmos o cadastro daquele usuário. Isso acontece muito, por exemplo, em programação web, quando nós vamos fazer um cadastro do usuário e pedimos o e-mail dele. Muitas das vezes, na maioria das vezes, o e-mail é primordial, pois é através do e-mail que nós vamos fazer a comunicação com o usuário, validar aquele acesso, ou até mesmo enviar mensagens para esse usuário. Então, nesse caso aqui, nós temos a necessidade de ter o nome. Então, é por isso que nós vamos forçar o usuário a digitar o nome dele. Então, como eu mencionei, nós vamos repetir a pergunta enquanto o usuário não digite alguma coisa. E isso é um loop, repetição, é uma estrutura de repetição. E como que nós vamos fazer isso? Então, como se trata da pergunta do nome, é a definição pergunta-nome. Aqui dentro, primeira coisa, vamos criar uma variável que vai controlar o nosso loop. Se você perdeu a aula sobre estrutura de repetição, o while, então volta aqui nesse curso, tem uma aula só sobre o while. Eu não vou entrar nesses detalhes porque nós já estudamos sobre isso. Então aqui nós vamos criar uma variável, vai se chamar nome digitado, e vamos atribuir o valor inicial para ela de false.
false. Logo aqui embaixo, eu vou iniciar o nosso while. E o que vai se tratar? Então, enquanto nome digitado for igual, ó, lembra desse detalhe, tá? Aqui é atribuição, quando é um igual só, estamos atribuindo o valor a uma variável. Aqui nós estamos comparando, que é comparação. Então, enquanto o nome digitado for igual a false, faça isso aqui, ó. Então, colocar dentro, ó, vou identar, vou colocar aqui a impressão, certo? Aqui embaixo, eu vou colocar o seguinte, se self.nome, que é a nossa variável aqui, ó. Se self.nome existir, então eu só faço isso aqui, ó. No Python eu só faço isso. Se eu colocar aqui, ó, se self.nome, é a mesma coisa que eu fazer a pergunta. Se o self.nome existir, ou seja, se tiver alguma coisa dentro do self.nome, então eu faço o seguinte, vamos mudar o status da nossa variável de controle. Vou colocar aqui nome digitado é igual a true. Aqui eu vou pular uma linha só para ficar mais legível. Então, isso aqui é o início. Então, nosso interpretador vai entrar aqui, ele vai ver o while, a nossa variável já vai estar setada como false, aí ele vai verificar, o nome digitado é falso? Sim, então ele vai fazer a pergunta. Aqui embaixo, se o nome digitado existir, no caso, se o self.nome existir, por isso que eu coloquei aqui, ó, se self.nome, eu não precisei colocar mais nada, o Python já entende que eu estou fazendo essa pergunta. Então muda aqui o valor dessa variável de controle nossa para true. Aí quando ele voltar aqui de novo, na repetição, ele vai verificar, nome digitado é true? É. Então, ele vai sair fora da repetição. E aí vai dar continuidade no programa. Vamos testar isso aqui para ver como ficou? Deixa eu limpar isso aqui rapidão. Olha só. Qual é o seu nome? Vou apertar Enter. Ó, o seu nome é... Aí, qual é o seu nome? Vou apertar Enter. Por que tá aparecendo isso aqui, ó? Tá aparecendo porque ele tá aqui dentro do while. Mas na próxima aula nós vamos tirar dali. Então aqui, mas você já pode ver que enquanto eu não colocar alguma informação, agora eu vou colocar uma informação, agora apareceu a outra pergunta. Então enquanto eu não colocar alguma informação, ele vai me forçar a digitar alguma coisa. Isso aqui na próxima aula nós vamos tirar aqui de dentro do loop e colocar fora, para não aparecer essa mensagem mais. Na próxima aula nós vamos tratar os outros dois erros, que é quando é solicitado para informar o ano e quando o usuário pede para finalizar o programa. Eu aguardo vocês na próxima aula, até mais.